O Rabi Ishmael diz: aquele que se abstém de julgar, livra-se da inimizade, roubo e juramentos falsos, enquanto que aquele que se envaidece por apresentar seu julgamento demonstra ser tolo, malvado e ter espírito arrogante. Mishnah 9, capítulo 4, a Ética do Sinai, Pirkei Avot, o livraço do Sr. Irving Bunim, a Ética do Sinai, os ensinamentos dos sábios do Talmud. Eu sou a Sharon, você está comigo nos caminhos da Torá. Depois da vinheta nós vamos entender um pouquinho o que é que este rabino quis dizer com julgamentos, com não julgamentos, com ser tolo, com não ser tolo. Não saia daí. Shalom a todos, Boker Tov, Tzaharem Tovim, Erev Tov, Laila Tov, dependendo do horário que você for assistir ao vídeo. Nós estamos na Mishnah 9, do capítulo 4, do Pirkei Avot. O Pirkei Avot é um tratado dentro do Talmud. Nós estamos trabalhando há muito tempo com a Ética do Sinai, o livraço do Sr. Irving Bunim. Aqui ele vai trazer as máximas dos grandes sábios do Talmud e vai fazer comentários, sem discussão, nem coisa nenhuma, sem brigaiada, simplesmente os comentários do Sr. Irving Bunim. E o que nós vamos fazer é, em cima dos comentários do Sr. Irving Bunim, trazer para os dias de hoje. Mágica. Tchum. Ai, ai. Vamos lá então. Eu vou ler a máxima novamente para nós entrarmos aqui no espírito da Mishnah e vamos então ler os comentários. O Rabi Ishmael, seu filho, aqui quando diz seu filho, é do Rabi Yossi, vai constar no livro, por quê? Porque nós trabalhamos o Rabi Yossi na Mishnah 8, então sempre eles vêm trazendo, né, o que o anterior falou, então agora aqui é o filho dele. O Rabi Ishmael, que é filho do Rabi Yossi, diz: aquele que se abstém de julgar, livra-se da inimizade, roubo e juramentos falsos, enquanto que aquele que se envaidece por apresentar seu julgamento demonstra ser tolo, malvado e ter espírito arrogante. Nós vamos entender que esta época aqui eles estavam falando muito mais dos juízes, não é? Muito mais daquele que podemos trazer para o direito dos nossos dias, aquele que julgava, o rabino que julgava, né, dentro do tribunal rabínico. Então ele está direcionando para isso aqui, mas nós vamos trazer para os dias de hoje porque serve para todo mundo. Servia tanto lá quanto aqui, não é? Mas aqui muito mais para nós nos dias mesmo, no nosso cotidiano, seja na nossa profissão ou não. Vou beber um café, eu já fiz a bênção, tá? Hoje eu cheguei bem cedinho, então me deu tempo de eu fazer um cafezito. No sentido literal, este ditado nos convida a nos afastar do din. Din aqui é lei, tá? Mas há dois modos de se envolver com a lei, num processo ou como juiz. Portanto, esta Mishnah pode ser interpretada de dois modos diferentes. Ele vai interpretar de dois modos diferentes, né? Quando você é o juiz no processo e quando você é o envolvido ali, sei lá, o réu, aquele que entrou com o pedido e tudo mais, dentro do processo. Nós já estudamos aqui, lá no Talmud Essencial, sobre a imparcialidade do juiz. A imparcialidade do juiz tem a ver com isso, mas nós vamos ver que nós vamos poder entrar aqui num âmbito mais civil, mais fora mesmo dos tribunais. Tá? Embora o comentário dele seja nesse sentido daquele que está no processo ou que está como um juiz. Primeiro, um judeu, mais uma coisa, vamos sempre lembrar que nós utilizamos os ensinamentos dos sábios judeus ou dos sábios judaicos. Quando eu digo judaico, é aquele que não é judeu, mas também trabalha, estuda, é um estudioso das leis judaicas. E nós vamos abranger, não sei se a palavra é abranger, abarcar, nós vamos explorar dentro do canal esses dois tipos aqui. Nós não vamos ficar unicamente com os sábios judeus, nós vamos também citar, falar, comentar e trabalhar em cima dos estudiosos, não é?
não só da cultura, mas como da tradição judaica e aquilo que os estudiosos falam sobre a própria Torá. Quis dar esse adendo aqui para a gente entender bem. Então, quando ele vai falar ali um judeu, é porque o livro é para judeus, é porque até mesmo seja o Talmud, sejam as discussões sobre essa imparcialidade, seja para aquele povo, mas nós vamos usar para todos nós. Então, primeiro, um judeu deve evitar um litígio e evitar a todo custo se envolver com o longo braço da lei. Então vejam que muito facilmente a gente substitui a palavra judeu como qualquer pessoa. Primeiro, uma pessoa ela deve sim evitar o litígio. Nós devemos evitar o litígio de todas as maneiras, seja sendo nós no processo, não é? Ou sendo nós os juízes, as juízas. Num processo, nós podemos evitar porque existe sempre aquela audiência de conciliação. Ou antes mesmo de entrar em juízo, você pode conversar com a pessoa do lado de fora, não é do tribunal. Mas quando você está lá dentro, nós temos a opção da audiência de conciliação e ali terminar. Na parte no que diz respeito ao juiz, ele vai saber a gravidade do caso ou não e não é induzir, mas orientar que o processo pare ali na conciliação, né? Em busca de shalom, né, gente? Em busca de paz. Mesmo que tenha reivindicações válidas e direitos para fazer valer, não se sinta impelido a levar o assunto ao Bedim. Vou ler essa parte novamente. Mesmo que tenha reivindicações válidas, tá? Mesmo que você tenha que reivindicar coisas que elas são verídicas, elas são válidas, elas são pertinentes, tá? E direitos para fazer valer, não se sinta impelido a levar o assunto ao Bedim, ao tribunal rabínico, ainda menos perante uma corte não judaica. Então aqui quando ele fala ainda menos, ainda uma corte não judaica, é quando ele está direcionando para o judeu. Ele está dizendo para o judeu, além de você ter que, o bom seria você fugir disso, não é? Não ter que levar isso ao tribunal rabínico, muito menos ainda numa lei comum. Um fato entre os judeus, por exemplo. Não é preciso insistir na letra da lei. Há um nível mais elevado de relacionamento do que a justiça. Uma lei, esta palavra lei está entre aspas, mais excelsa pela qual viver, a retidão. Isso é todo mundo, né? Quem nunca pensou que bom que fosse, não é? O judeu religioso se esforçará para ser um Hassid, que vai mais além das exigências e estreitezas da justiça. O Hassid, que vem de Hesed, que vem de bondade, não é? É o bom, né? Não é? O Hassid não insiste em exigir até o último centavo. Está disposto a renunciar a um pouco da sua parte e com isto evita a controvérsia. O Hassid, como leremos adiante numa outra Mishnah, ele vai explicar, é o tipo de pessoa que pode dizer de bom grado quando necessário. O que é teu e o que é meu é teu. Veja bem, aqui onde é que ele coloca, o que patamar ele coloca o Hassid, não é? Aquele que ele está disposto sim a não ir até as últimas consequências. Eu quero receber até o último centavo, senão não quero. Tá? Esse não é o Hassid, muito pelo contrário, o Hassid é aquele que diz o que é teu e o que é meu é teu. Quer dizer, se eu tiver que discutir, o que é teu, afinal de contas é teu, eu não tenho nada que ver com isso. E o que é meu, eu prefiro dividir com você ao invés de ter uma contenda ali, não é? Bom, ele vai falar muitas coisas, eu deixei algumas coisas de fora para que não fique tão longo e nós vamos pular alguns parágrafos de comentários do senhor Irving Bonim. A avidez e a ganância são contagiosas. Se você ficar exigente e rigoroso, procurando proteger os seus direitos e posses até o último pingo no i. Eu lembrei do programa, né? Os pingos nos is. Pois é, aqui já tinha, ó. As pessoas com que lida começarão a fazer o mesmo. Os outros sabem jogar esse jogo tão bem quanto você. Não os obrigue a fazê-lo. Achei muito interessante e muito moderno isso. Se você ficar exigente e rigoroso, procurando proteger os seus direitos
e posses até a última consequência, saiba que as pessoas que convivem com você farão o mesmo. Então elas sabem jogar esse jogo tanto quanto você, não os obrigue a fazer. Quer dizer, existe um limite. Quando nós falamos que existe uma lei que ela é excelsa, que ela está acima de tudo e que ela é a retidão, é quando nós entendemos que, por exemplo, aqui propriedade, posse, nada é nosso, não é? Tudo é de Hashem. Nós somos aqueles que os usufrutuários, não é? Estamos aqui usufruindo das coisas do mundo, da terra, do universo, enfim, enquanto estivermos vivos nesse ciclo aqui da humanidade. Então nada é realmente nosso. Então será que vale a pena mesmo? Saiba que tudo aquilo que você entrar com muito afinco, achando que... Eu não estou falando que a gente não tenha direito, tem muitos direitos. Mas você tem que ter o discernimento, não é? Se você chegar até as últimas consequências, saiba que isso acontecerá com você também. Então nós temos que ter aqui não só discernimento se queremos entrar numa contenda, mas se temos razão nesta contenda. Porque às vezes nós podemos errar, então saiba que os outros também poderão. Não é? Às vezes você quer justiça, justiça, justiça porque é super idôneo, não é? Mas você interpretou mal ali uma lei, o mal aquele seu direito, você nem tem tanto direito assim, o outro vai exigir de você o mesmo. Quando alguma coisa acontecer ali, o contrário, né? No relacionamento. Entre as pessoas, gente, não é só no tribunal. Existe ainda... Vamos ver se eu tô aqui. A possibilidade de você estar enganado em suas exigências e os fatos não serem como pensa. Entende? Você vai lá e angaria uma coisa porque eu tenho direito, e nem era isso. Não era bem assim. Você pode muito bem se enganar, nós podemos nos enganar. Talvez mediante um tecnicismo legal, você consiga o dinheiro reclamado, mas na verdade ele não lhe pertence. Às vezes, acreditando estar certo, você pode jurar e fazer declarações que na verdade são falsas. E na zelosa busca por seus direitos, você pode até tomar o nome de Deus em vão. Bom, existe aquela coisa, por exemplo, de um júri, ainda existe isso de o juramento com a mão em cima da Bíblia. Já é um pepino, não é? Já é. Às vezes, você não tem certeza. E a certeza absoluta de um caso concreto mesmo, ela precisa de muitas provas, de muita certeza mesmo, porque a palavra absoluta, ela é difícil, ela não é para qualquer um. Como que você vai ter certeza se aquela foi a intenção, se aquilo ali estava mesmo certo, não é? Então ele deixa muito claro aqui, que você pode sim receber ali o dinheiro reclamado, mas na verdade ele não te pertencer. É como se você gerasse mérito negativo, porque você vai ter que, de uma maneira ou de outra, devolver isso no futuro. Seja em dinheiro, seja... Eu vou falar uma coisa que é séria aqui. Pode parecer uma loucura ou algo muito esotérico, mas às vezes você paga até mesmo com doença. Eu sei lá, não é? As leis da natureza são as leis que existem no mundo e não são atributos, mas são ações de Deus. Ações da divindade, tudo que existe aqui. Então, às vezes, você pensa que é muito idôneo, ou tem certeza que deveria receber aquilo, recebe uma montoeira lá de dinheiro, um montante de dinheiro, não era exatamente ali na técnica, funciona, ali no direito você demonstrou não só o merecimento, mas de fato e de direito, sei lá, advogado, quem for. Tá? Conseguiu comprovar ali, mas de repente você não era tão idôneo assim, ou não deveria ter recebido tudo aquilo. De alguma maneira ou de outra, o universo, as leis da natureza, que são leis de Deus, elas vão te cobrar, não para te castigar, mas para equilibrar as coisas, não é? Bom, e ainda usar o nome de Deus em vão. Quanta gente, né? Às vezes a gente fala assim, eu juro isso, eu juro aquilo, e juro aquele outro. Você pode jurar quando for uma verdade, mas uma verdade sua, né? Algum pensamento seu. Eu juro que amo Hashem. Que lindo. Mas eu não posso jurar por várias outras coisas, não é? Que eu não tenho certeza, ou que desabonem, ou que rebaixem, ou que humilhem, ou que ofendam o nome de Deus, não é? O fato de chamá-lo, de invocá-lo. Bom, abstenha-se de litígios e ações na justiça, diz o Rabi Ismael, e você se afastará do ódio, do roubo e do falso juramento. Sim, que aqui fica bem óbvio para a gente entender.
ou quanto mais, ó, abstenha-se. Mas vamos tirar essa palavra abstenha-se, ou melhor, vamos substituí-la por evite, não é? Evite esses litígios e ações na justiça, para que você se afaste do ódio, evite, tá? Se não tiver como evitar, você vai mesmo, tá? Entra com tudo. Mas você vai evitar o ódio das pessoas envolvidas, do roubo e até mesmo no fato do juramento, do falso juramento. Do ódio, porque não gerará inimizade levando as pessoas ao tribunal. Quer dizer, quando você leva uma pessoa ao tribunal é muito difícil ficar amiguinho, tá? Quem fica amiguinho são os advogados quando saem da audiência. Aquele que estava te defendendo e aquele que não estava te defendendo, assim como os juízes, saem para tomar um cafezinho no final. E você ficou ali todo assim, dispondo com as pessoas envolvidas no processo. Então pense muito bem antes de entrar. É isso que ele está querendo dizer. Do roubo, porque tomará propriedade alheia mediante decisões judiciais falhas ou desumanas. Tá? Aqui como é que é falhas? Porque você não pode não ter a certeza absoluta, tá? Então você vai tomar a propriedade alheia não é terra aqui, tá? Ou um apartamento, é qualquer coisa, aquele fato ganho na justiça, não é? Seja dinheiro, seja uma indenização, seja o que for, tá? Mediante decisões falhas. Às vezes pode ser falhas, então ele está querendo dizer aqui, não entre com uma ação na justiça, não, ele está dizendo, pense muito bem, não é? Evite, abstenha-se aqui o máximo possível. E quando ele fala de juramentos falsos, tá? E impróprios, é porque fora do tribunal você não será movido a fazer um julgamento devido a uma apaixonada, mas errada convicção de certeza. Quer dizer, imagine que você está errado. Né? Vamos colocar eu aqui. Imagine que eu estou errada. E eu não estou, eu estou fora do âmbito da justiça. Então eu não vou jurar por Deus, eu não vou coisa nenhuma. É muito mais fácil eu não fazer este pecado, né? Tomar esta decisão, este erro no alvo. Mas na justiça, no processo, no fórum, vamos dizer aqui, né? No tribunal lá rabínico, é muito mais fácil eu fazer uma bobagem dessa. Eu jurar por Deus que sim, ou que eu sou inocente, ou que esta terra é minha, ou que você me deve este dinheiro e tudo mais. Consideremos agora a interpretação alternativa, porque ele disse aqui que ia abordar duas, não é? Alternativa. E que o nosso sábio esteja nos advertindo, então ele coloca aqui a ideia que de repente o Rabi Ishmael queria dizer outra coisa. Ele está nos advertindo seriamente para que nos afastemos do papel de juiz de um tribunal. Na vida comum, quantas vezes a gente é metido a juiz? Porque quando é da sua profissão, nós temos vários trabalhos, nós temos vários passos para entender a imparcialidade. Mas quando nós estamos no nosso dia a dia, que não é da nossa profissão, quantas vezes nós somos metidos a juiz da vida dos outros? Não é? Então ele vai dizer que o nosso sábio esteve advertindo para que nos afastemos do papel de juiz de um tribunal. Não é difícil descobrir o porquê. É um assunto nada simples, o de tomar uma decisão justa e objetiva num caso civil, né, ou criminal. Se fatores subjetivos ou predisposições influírem, a sua decisão será equivalente ao latrocínio, pois estará roubando a pessoa que injustamente considerou culpada. Quando fala em latrocínio é o roubo mediante sequestro, ou o sequestro mediante roubo, as duas coisas, seguido de roubo, não é? E tudo mais. Nós vemos aqui esse roubo quando você, por motivos subjetivos, não é? E motivos ou predisposições influírem, né? Coisas ali te influírem a você lidar com aquilo, a você julgar aquilo, a você se meter naquilo como um juiz, não é? Que seria a sua decisão ali, não é de fato nem de direito, uma decisão equivalente a um latrocínio, tá? Sequestro mediante morte, essas coisas, tá? Ademais, as sentenças injustas ou justas, impostas a pessoas que não as podem aceitar de bom grado, veja bem, ademais, as sentenças injustas,
As injustas, tá? Ou aquelas que são justas, mas elas são impostas às pessoas que não aceitam isso de bom grado, irão granjear-lhe inimizade, às vezes inimizade de morte, né? Caso de vida ou morte, acaba que o crime mesmo acontece depois, com essas pessoas que você levou na justiça, que você... Enfim, tá? Então, no transcurso de casos penosos, estará comprometido a tomar das pessoas juramentos indignos e falsos, porque você acaba, né, induzindo a pessoa a jurar coisas ali indignas e falsas, tá? Tomar esse tipo de decisão, pelos quais talvez seja influenciado. Então, eu sou influenciada lá a dar uma decisão tal, a jurar não sei o que, por influência. Não, não pode. Esqueça o juiz de direito, esqueça o tribunal rabínico, pensa na sua vida comum, antes mesmo de entrar para qualquer justiça, qualquer que seja, entende? Nos nossos relacionamentos com o próximo. Bom, indignos e falsos pelos quais talvez seja influenciado. Em conjunto, a magistratura não é uma responsabilidade invejável. Aqui, olha só, quando nós falamos aqui na nossa vida de hoje, pode ter um advogado, assim, sei lá, promotor, alguém, juíza, sei lá, assistindo, vai ver que quando nós entramos no direito, a maioria das pessoas ainda hoje não é advogar, o seu sonho, o seu desejo é prestar um concurso público difícil, não é ser um funcionário público, mas dentro da área de direito, ou angariar saltos maiores, que seria a magistratura, não é a promotoria. A magistratura, ele diz aqui, não é uma responsabilidade invejável, porque nós estamos falando de sábios do Talmud, com as suas máximas aqui na Mishnah, é realmente um livro de cabeceira. Esse aqui, o Pirkei Avot, é um livro de ética, é um tratado de ética. Então, nesse sentido, não é invejável ser a magistratura, a responsabilidade que ela traz, não é? Não acontece isso no comum da nossa vida. As pessoas querem angariar mesmo, querem ser juiz, querem ser por conta do salário, por conta dos benefícios vitalícios, por conta da segurança econômica, por conta, às vezes, até do status, de várias coisas, ou simplesmente de engajar, já que você fez a faculdade de Direito e tudo mais. Então, nós vamos ter que separar isso. Aqui, quando ele fala que a responsabilidade da magistratura, ela não é uma responsabilidade invejável, é quando você quer ter aquela lei excelsa na sua vida, a retidão. Quando você quer, de maneira o máximo possível, não julgar ninguém. E se tiver que julgar de maneira idônea, beneficiando o réu da ação, ou a pessoa que está em voga ali, enfim. Evite-a a todo custo e mantenha-se livre de inimizade, roubo e juramentos falsos. Bom, se você não lidar com nada disso, você realmente se livra, né? Não lida com nada disso, não entra na justiça pelos seus direitos, também não quer ser juiz, também não quer dar uma de juiz na vida normal. É uma Mishnah difícil? Claro que é. A conduta ética e reta do ser humano não é fácil. Não é fácil. Nós somos considerados medianos, nós não somos nem o tzadik, o super sábio, e não somos o rachá, o super perverso. Nós somos o benoni, o homem intermediário dentro do direito, nós chamamos de homo medium. Não é? Bom, lembre-se do dito popular, os tolos se precipitam para o lugar pelo qual os anjos temem caminhar. Olha que legal isso. Os tolos se precipitam para o lugar pelo qual os anjos temem caminhar. Os anjos temem caminhar naquele lugar que o tolo insiste. Sabe aquela pessoa que gosta da contenda? Aquela pessoa que gosta de julgar? Aquela pessoa que gosta de um problema e tal? Ela se enfia em problemas. Nada dá certo. Você vai olhar para a vida de pessoas que estão sempre assim lidando com isso e você vê que nada funciona. Ela fica esperando demais no consultório. Aquilo que todos conseguiram fazer ali mediante, sei lá, um problema que tinha alguma coisa jurídica ou mesmo burocrática, alguma coisa burocrática, ela quando chega na vez dela, dá problema, dá ruim. Sabe aquele tipo de pessoa? Tá sempre ali metida, porque é a pessoa tola. Onde o anjo tá fugindo,
Ela quer se enfiar, ela quer... Bom, agora aquelas partes que são separadas, não é? Que são sempre, a gente separa em pedacinhos, ele separa em pedacinhos, a Mishnah, para entender melhor, fica como se fosse um subtítulo dentro da explicação. Aquele que se envaidece, Gazlibó, tá? Que está lá em hebraico, por apresentar seu julgamento, demonstra ser tolo, malvado e ter espírito arrogante. Aqui Gazlibó, então, se envaidece, aquele que se envaidece, tá? Por apresentar seu julgamento, ele fica todo envaidecido porque ele dá o seu julgamento. Isso é mais comum no direito, não é? Mas enfim, quando não são vendidos, né? Vendido ou aquele que se envaidece porque julgou ali. Ele demonstra ser tolo, não é? Entrando numa coisa que nem os anjos querem, malvado e ter espírito arrogante. Ele vai explicar o que é que ele vai comentar o que é que ele pensa, o que é que pode ser que tenha sido o que o Rabi Ishmael quis dizer com essa parte. Literalmente, o texto fala de alguém cujo coração está engrandecido, né? Existe o coração duro, né? Endurecido, existe o engrandecido. Sabemos, né, daquele entendimento judaico, esotérico, espiritual sobre, né, os deveres dos corações, como a nossa playlist, os deveres dos corações. O coração, a inclinação má e a inclinação boa, que tudo está no nosso centro, no nosso coração. Veja que quando nós falamos da Sefirot, Da'at, que é o discernimento, fica no meio, não é? Então ele vai dizer aqui, fica com o coração está engrandecido. No indivíduo maduro, existe uma determinada proporção entre coração e cabeça. No indivíduo maduro, né? Pense que a gente, tudo que a gente sente deve ser intelectualizado, não é? E tudo que a gente intelectualiza não necessariamente deve ser sentido, mas é bom que nós possamos trazer para o coração, mas que seja isso um equilíbrio entre nós, né? O intelecto e as nossas emoções, não é? A razão, lógica e aquilo que nós temos que fazer, nós temos que fazer com sentimento, fazer com, aqui nesse caso, não é com parcialidade, mas com brandura, com bondade, enfim, nós precisamos equilibrar entre emoção e razão, tá? Então, coração e cabeça, entre emoção e razão. As nossas ambições e anseios devem, de algum modo, ser proporcionais à nossa capacidade. Quer dizer, quando você tem muita ambição, e ele vai entrar aqui no arrogante, né, no malvado, de espírito e tudo mais, quando você tem ambições... Eu me lembro que uma vez, vou contar um fato verídico comigo, me lembro que uma vez o Rabino fez o Rabinaço, ele fez umas perguntas. Quanto você quer ganhar? Num curso que nós estávamos fazendo. Quanto você almeja ganhar? Não é? Por trabalhar ali a prosperidade e tal. Existe aquela pessoa que imagina, eu quero ganhar 100 mil reais. Não é? E aquela outra que diz, eu quero ganhar 1000. Esses rompantes aqui denotam, às vezes, uma arrogância. Aquele que quer ganhar 100 mil reais tem capacidade para isso? Você almeja algo que você sequer tem capacidade. E aquele que almeja 1000 reais, será que ele não está se diminuindo? Então, em tudo que a gente vê, seja nas Mishnayot, seja na própria lei judaica, seja nos preceitos bíblicos, nos preceitos da Torá, eles nos trazem a colocar os pés no chão, não é? A se tocar aqui, a não ser pessoas sem noção. Né? E entender que quando você tem muitas coisas para fazer, por exemplo, eu quero porque quero emagrecer 20 quilos, eu sou bem gorda, tá? Eu vou entrar na academia e eu vou querer isso em um mês. Primeiro você tem que pensar, depois você tem que começar, você tem que ir para a academia e você precisa vislumbrar ali, perder 1 quilo, 2 quilos, e isso vai conforme a sua capacidade de puxar ferro, não é? De caminhar numa esteira, a sua capacidade de arrumar ali a sua alimentação, fazer uma reeducação alimentar e tudo mais. Isso é aos poucos, você vai aos poucos se capacitando, e assim é nas nossas profissões, se capacitando e almejando mais,
não é? Então as nossas ambições e anseios devem, de algum modo, ser proporcionais à nossa capacidade. Eu me lembro que aquela história de sonhar, né? Ah, eu sonhei que tinha um carro, eu tinha comprado um carro, e aí você diz, eu sonhei. Só que aí você sonhou com um Fusca. Não diminuindo o Fusca porque ele é muito fofinho, mas você poderia ter sonhado com uma Ferrari. Talvez, sim, não é? Mas porque esse é um sonho de dormir, né? Mas no dia a dia, talvez a sua capacidade hoje seja um Fusca. Quando eu abri a minha loja, e eu vou falar isso 2 vezes, eu acho, nesse dia de hoje, porque ela cabe em 2 exemplos aqui, eu tinha dinheiro para comprar alguns produtos e 4 prateleiras. Eu não tenho mais a loja, tá? Eu não tenho mais o comércio, né? Eu parei com isso, as coisas ficaram difíceis, eu parei com isso, não importa o assunto, o motivo. Mas eu tinha uma opção assim, você abre o seu comércio com 4 prateleiras ou elas são só 4 e você não abre porque 4 prateleiras, meia dúzia de coisas para vender, entendeu? E o que é que eu optei? Eu optei a entrar a entrar neste nicho, a entrar nesse comércio com a minha capacidade. A minha capacidade era um notebook, como é que é? Um balcão, um notebook, um balcão e 4 prateleiras com alguns produtos. Quando eu terminei, fechei por vontade mesmo, foi uma mistura de opção com necessidade. Quando eu fechei, eu tinha 11 prateleiras. Então eu fui me capacitando, eu fui realizando e eu fui almejando e eu fui adquirindo, fui realmente me capacitando e realizando. Bom, se permitirmos que os nossos anseios, sonhos e ambições ultrapassem as nossas aptidões, a frase Gaz-Libó, que é aquela que se envaidece, pode ser aplicada a nós, pois, neste caso, teríamos um coração superdimensionado e as nossas emoções nos sobrepujariam. Quer dizer, você está pensando com o coração, você não está pensando com a razão, você está deixando as emoções, você não tem capacidade. Eu poderia ter colocado 11 prateleiras no começo e ficar devendo, fazer dívidas, achando que eu tinha capacidade, de repente eu não vendia nada e ainda falia e ainda tinha todas aquelas prateleiras e produtos para me desfazer. Então, às vezes, é como meu pai dizia assim, não se atire aos pés da vaca. Eu nunca entendi muito bem o que quer dizer isso, mas enfim, sabe, não se joga assim. Pensa, raciocina. De uma coisa que ele sempre dizia e diz ainda também é que cabeça não é só para usar chapéu. No nosso caso, Kissui, é Rabicoque, pá. Bom, o mesmo se aplica ao presunçoso candidato a juiz. Ele acha que tem a sabedoria do rei Salomão. Na realidade, aqui é ruim, tá? Aqui eu vou falar uma coisa, é que eu fico me dando os adendos assim, não me levem a mal. Sabe quando diz assim, eu acho que também já falei isso aqui no canal, eu sou repetitiva. E a repetição é que leva à perfeição, então vamos repetir. Quando a gente diz que o advogado ou o juiz, né, melhor o juiz de direito, ele pensa que é Deus e o médico tem certeza. E quando a gente está dentro da medicina, na medicina então eles falam que o médico pensa que é Deus e o juiz tem certeza, né? Um vai granfinhando o outro. Pois é, o mesmo se aplica ao presunçoso candidato a juiz. Ele acha que tem a sabedoria de Salomão. Na realidade, porém, provavelmente não tem capacidade nem preparo necessários. Simplesmente mostra a sua arrogância ao buscar a glória imaginária de dar a sentença, o velho e bom conhecido canetaço. Eu não sei se vocês já tiveram essa oportunidade, este problema, esta sei lá o que, de passar isso, de sentir isso no couro, de saber que os trâmites ali judiciais estavam corretos, que tudo era como deveria ter sido e de repente a sentença ela é contrária contra você, ela está errada, ela é injusta, mas ali
as morangas, elas se encaixaram ali, elas ficaram muito bem colocadas no caminhão e o juiz, ou a juíza, não importa neste caso, que não é rabínico que eu estou falando, dá o canetaço. E se sente envaidecida por ter tido na mão, na sua caneta mesmo, no seu canetaço, não é? A vida daquela pessoa, o caso em questão, a decisão. E isso não eleva uma pessoa, isso envaidece uma pessoa, porque aquele que sentencia com hombridade, que sentencia porque este é o seu serviço, ele vai buscar sempre que todos são inocentes até que provem o contrário, e quando as provas forem contrárias, as provas devem ser minuciosamente destrinchadas, né? Como uma galinha, devem ser muito bem, não é pesquisadas, elas devem ser destrinchadas, deve existir ali um nexo causal, deve existir, todos os trâmites têm que estar dando uma certeza muito absoluta, e ainda assim correndo o risco de estar errado, porque nós não conhecemos o absoluto das coisas. O absoluto da certeza, a absolutividade sim, mas o absoluto não. Então, eu já passei por situações onde estava tudo certo, eu que tinha razão ali, juridicamente falando, sentença contrária e envaidecimento de juiz. Tudo isso eu já vi. Bom, um homem assim é um tolo. Sim, é que ele era um tolo. Juizeco, né? Existe o rabinaço e existe o juizeco. Aquele era um juizeco. Imagina se ele assiste um vídeo. Pois quando seus julgamentos forem tornados públicos, só provocarão riso, escárnio e recursos a outros tribunais. Quando ele fala que a sentença lá desse juiz se torna público, só provocará riso, depende, não é? Depende. Porque na maioria das vezes isso fica muito escondido, as pessoas nem se tocam que estava errado. Mas a segunda parte da frase, ela é muito dos dias de hoje, dos dias de ontem, dos dias do futuro, de todos os dias, que provocarão riso, escárnio e recursos a outros tribunais. Quer dizer, em vez dele ter feito, como lá no começo o senhor Irving Bunim diz, evitar ali a contenda. Até porque, não é? Se ele não tem certeza, por exemplo, o salário do juiz é o mesmo, não é? Sentenciando a favor ou não. Então tem que ser, muita calma nessa hora. Ele poderia ter, quando pode, tá, gente? Eu não estou falando que num crime, numa coisa, você não tem aqui até as últimas consequências, não é nada disso. Nós estamos falando naqueles casos e fatos viáveis de haver uma conciliação. E nos nossos dias a dia também, uma conciliação. Como quando nós trabalhamos sobre Lashon Hará. Não fique incitando a pessoa brigaiada, não fique incitando o outro a contenda, ao ódio gratuito, ao ódio recíproco e tudo mais. Então aqui, quando ele fala essa parte era tornados públicos recursos a outros tribunais, é porque se ele tivesse evitado lá na primeira instância, vamos dizer assim, lá no começo ou na conciliação, a outra parte, a parte que se sentiu lesada, a parte que não se sentiu, sei lá, não vai angariar mais briga, mais contenda, mais energia negativa para o universo todo. Eu não estou dizendo que o direito tem que ser extinguido, não é? Aliás, é a faculdade que eu fiz, né? Eu não estou dizendo isso, mas que deve se trabalhar muito mais a absolvição, que se deve trabalhar muito mais a conciliação, que se deve trabalhar muito mais a vaidade que ronda naqueles que usam toga. Isso nós precisamos fazer. Então ele poderia ter evitado no começo, mas não evitou. Então entra com recurso para o segundo grau, entra com recurso para não sei aonde. Aqui no nosso país entra com recurso para o TJ, para o não sei o que, para o STF. E daí você lasca quando chega lá, né? Você lasca. Chega no Supremo Tribunal Federal, você não sabe quem é que é o bandido, quem é que é o... Ai, meu Deus. Desculpe, senhor. Falei seu nome, né? Não falei em vão, mas enfim. Chega no Supremo Tribunal Federal para você ver quem é o bandido, quem é o mocinho. Ninguém sabe. Né? Tamanha a falha do ser humano e tamanha a falha da própria máquina que coloca toga nas pessoas. Sabe o que eu estava pensando esses dias? Isso tem tudo a ver, tá com o vídeo, fiquem tranquilos. Vamos aprendendo que o nosso país é um país que tem vestibular, né? Eu bem louca para fazer aí uma faculdade, uma coisa assim e tal, gostaria muito, né? Não fiz mais, né? Eu não angariei, não continuei,
eu tenho uma faculdade e tudo mais. E aí eu tô lá com a minha idade que eu tenho hoje, eu vou fazer um vestibular. Eu vou fazer um vestibular pra, sei lá pra quê. Vou fazer um vestibular para artes cênicas. Vou fazer um vestibular para medicina. Tenho que saber matemática, física, química, português, literatura, alguma língua estranha, estrangeira e tudo mais. É um país onde nós temos vestibular. Um país onde as pessoas são colocadas a um nervosismo extremo, estudar vários tipos de matéria. Às vezes uns são ratos de biblioteca, outros são sortudos e vai lá no xizinho certo, não não fica nervoso, é uma pessoa calma, entra numa faculdade extremamente difícil, né? Vamos dar o exemplo de medicina, onde nós precisamos ter confiança naquele que sai de lá, ele vai ter um bisturi na mão a maioria das vezes, não é? E ele é péssimo, ele fica 10 anos se precisar. Quando você entra na faculdade, você fica lá quanto for, um dia você sai. E ele sai um profissional ali com o seu CRM, né? O advogado vai fazer uma prova da OAB, pelo menos tem essa prova, né? O que é menos ruim e tal. Mas não quer dizer que ele seja competente, ou que ele tenha condições daquilo ali. Então é um país onde existe o vestibular e a gente, né, agradece, porque enfim, que bom, né? E daí tem o Enem, tem mais não sei o que e tal. Mas o ideal seria que a pessoa começasse, mediante pago, mediante governo federal, então sei como, mas entrar e ver se é aquilo mesmo que você quer. Porque, por exemplo, você quer ser um médico, você quer ser um cirurgião, você viu que dá dinheiro, gosta muito, tem muito amor por isso. Eu repito bastante medicina porque eu gosto muito e tenho paixão. E aí você está lá e de repente não tem vestibular neste país, não é? Como os civilizados mesmo não tem. Você vai lá naquele país, entra para a faculdade e lá dentro, as primeiras aulas você vai aonde? Numa aula de anatomia com um cadáver, você vai conhecer o necrotério, você vai conhecer esses lugares difíceis de engolir se você não tiver aquela aptidão, aquela capacidade de ser um médico. Bom, então imagina, né, os capacitados. Quantos juízes aí não são capacitados? Não, o X', X2', eles conseguiram passar e tem uma carteira de ordem, depois faz as provas muito difíceis para juiz. Tá, mas isto é mais do que um torpe anseio por descobrir a sua própria insensatez. Ele também é malvado, né? Ele vai entrar aqui na parte do porquê que ele chamou de malvado. Pois, ao ser incompetente, pode facilmente decidir um caso em favor da pessoa culpada. Uma ambição tão desmedida, se satisfeita, poderia levar a atos sem integridade, nem sentido de justiça, ou, como consequência, ao mal. Então, por que ele é malvado? Porque ele se envaidece, ele cresce, ele se aumenta, é o coração que bate, ele deu o canetaço, ele é isso, aquilo, a ambição tão desmedida, como diz aqui. Se ela for satisfeita, ele vai agir com nem tanta integridade, né, nos seus casos e tudo mais, e vai causar o quê? O mal. Então ele é malvado, porque quem causa o mal é malvado. Sabe quando a gente fala que o direito seja aqui, que nós estamos falando quanto de uma maneira geral, nós também precisamos entender do pensamento, fala e ação nos nossos ensinamentos, no que nós aprendemos com o judaísmo, o pensamento, a fala e a ação, nós também vamos entender que ali no nosso dia a dia, a intenção, ela também deve ser olhada. A intenção é tão importante quanto a ação, não é? Então, quando ele diz ali, ó, desmedida satisfeita pode levar essa integridade, nem sentido de justiça, como consequência ao mal, você pode fazer o mal a alguém, mesmo sem intenção. Você não tem a intenção de fazer o mal para aquela pessoa, mas envaidecido, envolto da sua toga. Quando eu falo toga é entre aspas, tá? Sei lá, do seu chapéu, das suas peotas, não importa, tá? Mas quando você é envolvido, alimentado pela sua vaidade, envaidecido realmente, você nem se toca que vai fazer mal para alguém. Você não vai com a intenção de fazer mal para aquele, mas você vai causar o mal. Não é? Você vai causar o mal, então está feito. E não tem o que fazer. Bom, aqui eu vou contar uma história para vocês, que é o seguinte, e para nós entrarmos aqui e entender mais um pouco, que é um relato acerca de uma mulher que foi ver um rabino, tá?
tem o nome aqui, quem tem o livro vai saber que tem o nome e tudo. Ela foi visitar o rabino, ela foi consultar o rabino para perguntar para ele se aquela galinha, levou a galinha, era kosher, não é? Era um alimento kasher. O rabino olhou, né, analisou e concordou, não é? E disse que sim, fique tranquila, é kasher. Ela ficou tão feliz com aquilo que aí ela comentou assim pro rabino: ai, que coisa boa, porque o meu marido, ele já tinha me dito que era kasher, mas eu resolvi vir aqui trazer pro senhor ver, tudo bem. Então ele vai ficar muito feliz em saber que ele acertou. Nesse momento, quando o rabino escutou isso, ele chamou a mulher, né, de volta, ela estava falando e saindo, e disse: olha, eu me enganei, a sua galinha não é kasher. Ela ficou muito triste, não entendeu, mas enfim, eles estão, eu me enganei. Os discípulos, os alunos, não é? Aqueles que estão ali, é que nem o estagiário que está ali junto com o rabino, olharam para o rabino e perguntaram: mas Rabi, por que o senhor disse que o senhor mudou de ideia, sendo que a galinha era kasher? O senhor errou, se enganou mesmo? Por que agora ela não é kasher? E o rabino traz a seguinte resposta: se eu dissesse para ela, como eu disse, né, que era kasher, eu faria com que ela corresse o risco de, as próximas vezes que ela precisar saber se uma lei alimentícia, kashrut, alguma outra lei, alguma coisa dentro do judaísmo, ela tivesse dúvidas, ela hesitaria em me procurar, porque o marido dela acertou, então ela perguntaria para ele. Então, para evitar isso, eu disse que eu tinha me enganado. Por quê? Porque aí ela vai ter que vir para mim, ou você vai atrás do profissional, você não fica com o achismo. Eu achei essa história, por isso ele revogou a decisão. Eu achei essa história muitíssimo importante para nós entrarmos e percebermos como as Mishnayot trazem coisas para nós, até de outros ambientes, outros focos, outros momentos da nossa vida cotidiana. Por exemplo, como eu disse aqui, eu gosto muito de medicina. Eu era aquela pessoa que comprava eu ganhava, na verdade, umas revistinhas que o meu pai assinava, da Abril Cultural, que era a revistinha Saúde. Hoje ela existe, ela é uma revista grande, mas eu não compro. Elas eram revistinhas pequenininhas, assim, eram coleções. Eu tinha todo tipo. Eu tinha todas, eu lia muito. Com 14 anos eu já sabia todas as revistas saúde. Então eu gostava de homeopatia, eu via sobre as coisas de medicina, todo esse tipo de coisa. E fui crescendo, gostando muito disso. Então eu tive alguns problemas, né, problemas de saúde e tudo, que tive por muito tempo da minha vida fazer muitos exames de sangue. Eu comecei então a me especializar no que é que esse exame era, no que é que aquele era, o que significa esse ingrediente aqui, nessa substância aqui. Depois eu trabalhei num hospital, onde então eu tinha acesso ao livro, né, sobre os exames, o livro dos exames e os livros não só da CID, né, da nomenclatura mesmo, da literatura médica, como também dos remédios, né, da parte fármaco, dos farmacológicos. Eu tinha tudo isso. Então eu fui crescendo e amadurecendo e envelhecendo dentro disso, e gosto muito até hoje, e continuo estudando e estudando muito. Aí o que acontece? Quando a gente tem que fazer algum exame de sangue lá em casa, não é? E esses tempos atrás, então, teve algumas coisas que eu precisei, eu assumi algumas coisas que talvez eu nem aconselho vocês, mas eu tive que ter algumas decisões com relação a fazer ou não um procedimento, com relação a descendentes meus, decidir algumas coisas difíceis, não é? Que eu poderia estar errada, afinal de contas eu não sou médica. Não é? Então o bom senso, ele vem antes de qualquer coisa, não é? Então nunca se automedicar, por exemplo. Mas então a gente tem lá, sempre tem que estar fazendo exame de sangue lá, os pepinos, os problemas, as perebas da família, tudo bem, vai fazendo exame e tal. Aí esses tempos atrás foi requisitado exames, não é, para o meu cônjuge, exames lá que ele tinha que fazer. Eu nunca tinha visto aquele tipo de pedido,
né? Uns exames que eu não conhecia, alguns que eu conhecia, tudo bem. Ele pegou, me mandou pelo WhatsApp e disse assim, olha, aí estão os exames, né? Veja pra mim o que é que é. E quando vieram os resultados também, ele me disse, olha, veja aí como é que eu tô. Aí eu disse pra ele, ó, é assim, você vai ter ali o exame requisitado, você vai ter o problema diagnosticado ou não, clinicamente falando, mas você precisa do laboratório para realmente fechar esse diagnóstico, e você vai ter ali do lado valores de referência. Pelo amor, você leia ali, por favor, leia e vai ter valores de referência, né? Para menores de tal idade, para maiores, o quanto você deve ter mais ou menos e tudo bem. Esse é o básico, mas nós temos que saber que dependendo da patologia, dependendo do que está sendo pesquisado, do que está sendo buscado, do que está sendo levantado ali, um exame que para mim dá baixo pode dar alto para você e você não estar com problema. Porque este seu exame precisa casar com outro. Esta substância, juntamente com aquela outra substância, vai não só ajudar no diagnóstico, mas no remédio e também, enfim, vai decifrar ali a sua patologia, o seu problema, não o meu, não é? Então, para mim é bom que esteja baixo, para você é bom que esteja alto. Então, nós não podemos nos automedicar. Eu disse para ele, não, você pergunte para o médico. Ah, mas você não sabe, você não estuda. Eu não sou médica, entende? O que eu faço aqui com essa propriedade? Não, eu não sou advogada, eu não posso julgar, eu não sou juiz. E quando você dá essa certeza, aquela pessoa que muito confia em você e tudo mais, ela deixa de procurar o profissional que é habilitado para fazer isso. E às vezes o profissional é menos habilitado do que você que estudou autodidata ou fez cursinhos disso, daquilo. Eu não estou diminuindo quem faz cursos das coisas. Tem muito profissional por aí que perde pra gente para várias coisas. Não é isso, mas aqui o Rabino agiu de forma muito idônea, com todo o discernimento e responsabilidade. Se eu disser para ela que é kasher, tudo que for coisas de lei judaica, ela vai pedir pro marido. Entende? Então você pode até perguntar o que você acha. Eu acho tal coisa. Médico que é médico, a gente deve procurar segunda opinião. Entendem? Como é que é isso? Essa é um exemplo. É um exemplo que eu tenho para dar. Então, às vezes, eu sou metida a médica, vocês já viram, eu sou bem metida. Eu sou metida a várias coisas, porque eu estudo várias coisas e eu quero me meter. Mas nunca, jamais, eu posso dar um veredito sobre aquilo. Sempre a pessoa deve procurar. Meu marido aprendeu a ver ali o que é o que e aprendeu a pegar o telefone e ligar para o médico, que é ele que sabe, né? Vamos marcar uma consulta e ver o que fazer. Não é? Coisas de pele, sabe, gente? Coisas de pele, eu não entendo. Não entendo coisas de pele, muito pouco. Eu sei que tem que você pega um pêssego, você tem o endocarpo, o mesocarpo. Ai. Mas além da questão da severidade ou da tolerância, o que é igualmente inaceitável é que alguém se erija árbitro entre as academias de Hillel e Shammai em cada uma das suas controvérsias. Aqui, é porque ele conta muitas coisas aqui, sobre... Deixa eu ver, ele não deve ter comido. Sobre Hillel e Shammai, não é? As controvérsias que existem ali. Até hoje são escolas muito estudadas, mas muito mais para dar o exemplo de que você pode interpretar assim, você pode interpretar assado, o Talmud vai absorver ali a lei de Hillel, mas não dispensar a lei de Shammai, quer dizer, as ideias, não é? Então, as academias, tá? Então aqui, mas além da questão da severidade, tá? Ou da tolerância, do que nós estamos falando, o que é igualmente inaceitável é que alguém se erija árbitro entre as academias, tá? Entre uma interpretação e outra, tá? Em cada uma das suas controvérsias. Ele se arroga o direito de decidir em que caso uma deve ser seguida e em que caso a outra. Isso também é o modo de operar daquele que se envaidece, do Gaslibó, Berrorá, o arrogante que dita sentença. Duas escolas importantes, onde você vai decidir a controvérsia. Difícil.
dois advogados ali, não, advogados não, porque ninguém faz de advogado. É um caso muito importante, onde tem o advogado e tem a promotoria, todos os dois muito bem versados e fundamentados. Você não pode ir ali quebrar a controvérsia, ou sei lá o que, utilizando do seu envaidecimento, ou por conta de você ter conseguido fazer isso sem envaidecer. Bom, novamente, então, a palavra em vigor aqui pode ser o-ra, tá? Aqui é com, na transliteração é H, o-ra, que é decisão. O nosso texto pode se referir a um juiz que insiste em impor uma decisão inflexível em vez de trabalhar para obter um compromisso que ambos os litigantes possam aceitar. Negócio bom é negócio bom para os dois lados. Claro que se for crime, é sentença criminal, é pena, ponto. Quando é civil e, por exemplo, estão brigando por uma demarcação de território, por uma ali que vai chamar o agrimensor, faz uma conta, isto aqui já era meu, existe um uso capião disso, essa aqui é uma servidão de passagem. Quando nós estamos falando desse tipo de coisa, novamente, então, a palavra em vigor aqui pode ser a decisão. O nosso texto pode se referir a um juiz que insiste em impor uma decisão inflexível, em vez de, não pode botar uma decisão inflexível, em vez de trabalhar e obter compromisso que ambos os litigantes possam aceitar. Na vida comum, aquele amigo do meio, aquela pessoa que está vendo ali os dois discutindo, você é essa pessoa. Você vai ser inflexível ali, de sentenciar que você está certo, tem mais que quebrar tudo. Ou dizer para o outro, olha, você é que está certo. Em vez dessa inflexibilidade, seja na justiça, lá no tribunal rabínico, seja na nossa vida, que nós não sejamos essa pessoa. Porque ambos os litigantes podem aceitar um bem comum, uma decisão que faça bem para os dois lados. Um perde mais aqui, outro perde mais lá. Quando houver essa possibilidade, é essa que deve ser tomada. É essa atitude, esta é a decisão que sai do envaidecimento. Nos conflitos e discussões, é sempre preferível um acordo, pois ele acalma os sentimentos de raiva e não deixa amargura e ressentimento no seu rastro. É que nem o avaco lachonará do lachonará, ele não deixa nada, não é? Porque ali foi, não deixa amargura, foi acordo, foi um acordo. Quando a gente fala de acordo de paz, quando a gente fala, que coisa, que utopia parece, não é? Mas não devia sair da utopia. Não é? Deveria vir para os nossos dias mesmo, começar dentro de casa, um acordo, em vez de discutirem, sabe? É tão triste quando a gente olha todas as coisas que repercutem, a gente vê as nações, a gente vê a humanidade, a gente vê a natureza, a gente vê que as coisas que às vezes a gente cobra de um governante, cobra de ambientalista, sei lá, esses aí, cobra do universo de uma maneira geral, são coisas que nós não fazemos dentro de casa. O acordo em família, a busca incessante de Shalom Bait, aquela paz realmente, que não diz respeito a você não ter que puxar a orelha de um filho de vez em quando, você não ter que ter uma DRzinha ali com o cônjuge, mas em paz, não é? Mas em acordo, mas com o objetivo realmente de se entender, nem um se vai descer, oba, viu como eu tinha razão? Como a gente não para perceber, e é importante que paremos, que essas contendas universais e de nações, que parecem tão longe de nós e tão grandes, começam dentro de casa. Quando nós não tivemos essa atitude, quando nós fomos inflexíveis, não é? Ao julgar uma atitude ali, às vezes precisamos julgar como mãe, como pai, como cônjuge mesmo, a tentar acertar ali uma situação e tudo mais. Quantas vezes nós poderíamos ter começado em casa a fazer isso? Em sua lúcida profundidade, o Talmud, acho que tem mais uma coisa aqui, ó. Se um homem em sua arrogância profere uma decisão que declara que uma pessoa está certa e a outra errada, ele certamente estará se aventurando por um caminho repleto de perigos. Mais isso. Eu digo que você está certo e eu digo que ele está errado, né, mediante ali um fato, uma ocorrência com vocês dois, eu me aventuro a perigos futuros, eu estou sentenciando e sim com vaidade aqui. Como que eu posso dizer
de forma tão de ponto final, que um está certo e outro está errado. É um caminho repleto de perigos, é o que ele diz. Em sua lúcida profundidade, o Talmud nos ensina que o juiz sempre considere a sua situação como se uma espada se encontrasse sobre ele e o purgatório do Gehinnom estivesse aberto debaixo dele. A palavra do juiz no tribunal e o poder que pode exercer com uma declaração é como o fio de um aço temperado de uma espada. Se esta cair descuidadamente, imagine, pode cortar e golpear, causando dano incalculável. Não tão enorme é a responsabilidade do juiz e tão precária a sua posição, que um passo em falso em qualquer direção e uma só sentença pré-concebida para ajudar um amigo, por exemplo, agora que veja aqui, né? Dá um ajeite aqui para um amigo, dentro da contenda, a espada cortará erradamente. Olha a injustiça aí, com cara de estou fazendo certo porque ele é meu amigo. E que o juiz não se abrigue nem se orgulhe da ideia de que pode simplesmente infligir dano a outros e permanecer imune ao castigo. Todo ser humano colhe os frutos dos seus atos. Lá atrás, então eu disse, não é? Que você vai de alguma maneira ou de outra pagar, sanar aquilo que você fez, aquilo que aconteceu, que seja com intenção, seja sem intenção, a gravidade do teu pagamento, a quantidade, sei lá que o quanto, não diz respeito a nós. Essas são as forças da natureza, as leis que vêm de Hashem. Então, todo ser humano colhe os frutos dos seus atos, ação, reação. Pode ser que não seja agora. Pode ser que não seja em dinheiro, pode ser que não seja com a saúde, pode ser isso, pode ser aquilo, não sabemos. Então o que é que nós temos que fazer? Andar retos, o máximo que nós pudermos, retos, retilíneos, de conduta virtuosa. Bom, o certo e o errado, a verdade e a falsidade, e a justiça e a injustiça estão separadas pela espessura de um fio de cabelo. Olha a linha tênue aqui. Somente se estiver consciente da seriedade da sua tarefa, o juiz poderá cumprir as suas obrigações corretamente. Aqui ele está falando do juiz propriamente dito. Aqui ele está falando daquele que tem o poder do canetaço. Então ele deve ser o quê? Ele deve ser consciente da seriedade da sua tarefa. Ele deve ser idôneo, ele deve ser alguém que almeja muito mais do que um grande salário. Ele almeja a paz, ele almeja o equilíbrio social das sentenças, daquilo que é justo para um, do direito de um, do direito de outro. Aqui ele está falando do juiz mesmo. E quando nós falarmos sobre nessa parte tão séria dos nossos dias, é quando você é metido a conselheiro. Que nem eu. Eu sou metida a conselheira porque o povo me pede conselho. Eu tenho muitas pessoas que me perguntam: Sharon, o que é isso? Sharon, o que você pensa? Sharon, e você pensa o que é disso? Agora me conta uma história lá, como se eu fosse uma terapeuta, e o que é que você pensa sobre isso? Se eu tiver ali condição de dar conselhos que não vão fazer com que a pessoa tome decisões unicamente por conta do meu conselho, mas que ela consiga parar para pensar sobre aquilo e acabe concordando comigo, muito que bem. Se ela não concordar comigo é porque ela teve o discernimento que é dela, muito que bem. Mas quando eu aconselho alguém, quando eu falo para alguém algumas coisas e a pessoa simplesmente faz aquilo que eu disse, não é porque eu disse, porque ela acha que eu sei mais do que ela, este é um perigo, este é um caminho de aventura e de perigo. Nós temos que nos cuidar. Então, quando você for uma pessoa que aconselha bastante, como eu, precisa saber separar os alhos de bugalhos. Precisa ter discernimento e precisa se colocar num lugar que eu posso estudar bastante,
medicina, mas eu não sou uma médica. Eu posso estudar bastante as leis, mas eu não sou um juiz. Eu posso estudar neurociência e ver coisas que acontecem e saber que elas têm a ver com o hipotálamo, mas eu não sou um neurocientista. Então nós vamos aprender todas as coisas e levar para aquele que nos tanto pede conselho de uma maneira a ajudá-lo, não a prejudicá-lo e nem para nos envaidecer. Casamentos são desfeitos com conselho de gente que mete a colher marido e mulher, ninguém mete a colher. Entende? Muita calma nessa hora, pegue seu exame, tente aprender como se lê, ou vá no laboratório, converse com o médico, que é ele que tem que explicar. São essas diferenças. Uma coisa fica clara: o cargo de juiz e o poder de decisão sobre seres humanos em conflito não é uma simples fonte de prestígio e riquezas. Pelo menos não pode ser, não é? Como os nossos sábios perceberam com sua visão penetrante. E para um juiz, o caminho para o inferno pode estar pavimentado de presunção e arrogância empolada. Veja que você pode ser um grande juiz, que você pode ser um grande amigo, que você pode ser um grande homem, uma grande mulher, mas você também pode ter o seu caminho aqui para o inferno estar pavimentado de presunção, de vaidade, e quando eu falo achismo, não é que eu acho isso, eu acho aquilo, é de se achar demais. Então, muita calma nessa hora. Essa foi a Mishnah 9, do capítulo 4, do tratado do Pirkei Avot, do tratado dentro do Talmud, sobre ética, sobre conduta idônea, sobre a busca de acordos, não acordos assim, por debaixo dos acordos, a busca de conciliação, com o objetivo de paz, com o objetivo de evoluirmos todos, de nos elevarmos, de não deixarmos nem nos corromper, sabe? Nem o dinheiro, nem aquilo que é vitalício, nem o poder, nem os títulos, nem as coroas, nem as honrarias tirarem de nós o direito e o dever de, se precisarmos julgar um fato, uma contenda, fazermos isso de forma idônea, de forma honesta, de forma reta e de forma a não achar que podemos substituir a divindade, porque é Deus quem dá o veredito final de qualquer e de todas as coisas que acontecem na nossa vida. Espero que vocês tenham gostado e façam aquelas coisinhas que muito ajudam a mim e ao canal. Não te custa nada, dá um joinha para que o YouTube mande esses vídeos e não sei o que, e rode por aí, mais pessoas vejam, compartilhe e, mais importante de tudo, comente aqui embaixo sobre alguma coisa que aconteceu com você, se existiu algum momento que você teve que julgar ou ajudar a julgar um caso da sua vida mesmo, ou se você já esteve na justiça e precisou, ou se você é um juiz e se coloca de que maneira, enfim, compartilhe com seus amigos, seus familiares, e se quiser ajudar o canal com Tzedakah, nós temos um número de Pix na descrição do vídeo. Tenham todos um maravilhoso dia, mas aquilo que é gratuito, faça favor de fazerem, que é o joinha, o sininho e os compartilhamentos. Um ótimo dia a todos, rumo à Mishnah 10 do capítulo 4.